Oi, tudo bom? Vamos continuar estudando matemática? Bem, o tópico desta aula, triângulos semelhantes. Então, dúvidas? adriana.ramazak@tadominado.com. Vamos começar. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Congruente significa com a mesma medida. Os ângulos têm que ter a mesma medida. E os lados homólogos proporcionais. Homólogos, que seria na mesma inclinação. Então, aqui um exemplo. Eu tenho o triângulo ABC e um menor DEF. Eu sei que, neste caso, eles são semelhantes. Porque, A é congruente a D, B é congruente a E, C é congruente a F. Logo, eu tenho AB, que é o oposto ao ângulo de 3 voltinhas, Ele vai ser proporcional ao lado do ângulo de 3 voltinhas do outro triângulo, que são lados homólogos, que são lados opostos aos ângulos de mesma medida, certo? Assim como, AC é o oposto ao ângulo com medida de 2 voltinhas. Sobre DF, é o oposto ao ângulo de dois tracinhos de medida. Assim como BC, que é o lado oposto ao ângulo de uma voltinha, sobre EF, que é o lado oposto ao ângulo de uma voltinha. Todos eles têm que dar uma constante, porque eles são semelhantes, então eles têm uma proporcionalidade. Se esse for metade do tamanho desse, significa que isso aqui vai dar meio, tá? Vamos lá. Um homem de 1,80 m de altura projeta uma sombra de 2,70 m de comprimento no mesmo instante em que um poste projeta uma sombra de 9,60 m de comprimento. Qual é a altura do poste? Bem, vamos imaginar. Então aqui a gente tem um solzinho, certo? Que está fazendo essa sombra. Então aqui está o meu homem, como eu sei desenhar. Né? Então, o homem tem 1,80 m, significa que aqui é 1,80 m. Ele projeta uma sombra aqui de 2,70 m. Então aqui, está formando um ângulo de 90 graus, como o poste forma um ângulo de 90 graus com o chão, certo? No mesmo instante que o poste projeta 9,60 m. Então, aqui fora, a medida daqui até aqui é 9,60 m. Tá? Qual é a altura do poste? Eu quero saber esse H. Tá? Se eles forem triângulos semelhantes, a gente pode fazer proporção de lados. Como é que eu vejo? Bem, este ângulo aqui, ele não fica comum a este triângulozinho menor e ao triângulo grandão? Fica, ele é comum. Aqui é 90, aqui eu estou chamando de uma volta. Então, este vai ser de 2 voltas, tá? Bem, agora vamos ver o triângulo grandão. Aqui 90 e uma volta. Então, este daqui vai ser de 2 voltas também, vai ser a mesma medida desse, porque vai faltar o mesmo valor para 180, aqui e aqui. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente tem que lembrar isso, é fundamental para a semelhança de triângulos. A soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Então, eu consigo fazer a proporção. Eu consigo, o lado oposto ao ângulo de uma volta, do menor é 1,80 m. Então, ele tem que ser proporcional ao lado oposto do ângulo maior, ao lado maior do ângulo de uma volta, que é o H. Igual, eu sei este cateto aqui, certo? Que é o adjacente ao de uma volta para o menor, ou melhor, oposto ao de 2 voltas, 2,70. Sobre a medida do lado oposto de 2 voltas do triângulo maior é 9,60. Então, eu tenho 2,70 H, que eu faço a multiplicação assim, é 1,80 vezes 9,60. Então, meu H vai ser 1,80 vezes 9,60 dividido por 2,70. Certo? Deixa eu ver minha colinha. O que eu consigo fazer aqui?
Se eu dividir por 0,9, tá? Aqui vai caber 3 vezes e aqui vai caber 2 vezes, certo? Aí aqui dá para dividir por 3. Se eu divido por 3, fica 1. E se eu dividir por 3, 9 dividido por 3, 3. Vírgula, 6 dividido por 3, 2. 0 dividido por 3, 0. Certo? Então, a altura do meu poste é 2 vezes 3,20. Então, a altura é de 6,40 metros. Outro. O perímetro de um triângulo é de 60 metros. Um dos lados tem 25 metros. Qual é o perímetro do triângulo semelhante, cujo lado homólogo ao lado é de 15 metros, ao lado dado, né? Então, nós temos aqui 2 triângulos. Então, ó, este perímetro que a gente chama de 2P é igual a 60 metros. Eu quero saber este perímetro aqui, certo? Se eu falar que aqui mede 25, significa que este está medindo 15, porque eles são semelhantes, são os mesmos lados. Então, eu posso fazer essa proporção. Ó, 25 está para 15, assim como 60 está para x, que eu estou chamando esse perímetro, porque não são todas medidas lineares, então eu posso fazer isso. Vai ficar 25x igual a 15 vezes 60. X vai ser 15 vezes 60 dividido por 25. Divido por 5, fica 5 e fica 3. 60 por 5 dá para dividir também. Fica 1 e aqui fica 12. Então, meu x vai ser 3 vezes 12, 36. Então, o perímetro, ele é igual a 36 metros. Na figura, vamos ver a figura. AB é igual a 2 vezes BC. Então, ó, AB é igual a 2 vezes BC. Então, se BC eu chamei de A, AB é 2A. AE, ó, AE é 2 vezes DE. Se eu chamei aqui de B, aqui são 2 Bs, tá? BE é igual a 14. BE é igual a 14. Calcular CD, quer dizer, chamei de X, sabendo que BE é paralelo a CD. Se eles são paralelos, o triângulo, eu posso afirmar isso, o triângulo ABE é semelhante ao triângulo ACD. Por quê? Este ângulo aqui é comum. Se são paralelos, essa é transversal. Aquelas histórias do mesmo lado, né? Eu não lembro o nome. Então, este ângulo é congruente a este. E este acaba sendo congruente a este, por causa das paralelas com a transversal, né? Que era aquela história dos alternos internos, alternos externos, né? Aí eu não lembro os outros nomes, tá? Na próxima vez eu já vou saber, vou lembrar do nome, eu passo para vocês, certo? Então, se isso é verdade, a gente consegue fazer a proporção, tá? Eu vou fazer, ó, o que eu quero saber é o lado oposto ao de uma volta. Então, vamos lá. 14 do menor está para x do maior. Agora, eu tenho que trabalhar com outra medida do menor. Eu posso trabalhar com esta ou com esta. Vou trabalhar com esta, o lado oposto a 2 voltas. 2A está para o lado oposto de 2 voltas. A mais 2A vai ser igual a 3A. Aqui dá para simplificar A com A. Então, nós vamos ter 2x igual a 14 vezes 3. Então, meu x vai ser 14 vezes 3 dividido por 2. Vou simplificar. Divido por 2, 1. Divido por 2, 7. Então, meu x é igual a 21. Repararam que em todos os exercícios, antes de fazer a multiplicação, eu monto as divisões, simplifico para trabalhar com números menores, que aí fica mais difícil da gente errar a conta,
né? Procurem fazer isso. Num triângulo isósceles de 20 centímetros de altura, ó, um triângulo isósceles significa que ele tem estes dois lados congruentes de mesma medida. Então tá aqui, de 20 centímetros de altura, não falou os lados, falou a altura. E 50 terços centímetros de base, então aqui ele mede 50 terços. Está inscrito um retângulo de 8 centímetros de altura. Então, ó, num triângulo, está escrito dentro dele, ó, um retângulo de 8 centímetros de altura. Calcular a medida da base do retângulo, quer dizer, eu quero saber essa medida x, tá? Bem, o que eu posso trabalhar aqui? Eu posso pensar que este triângulo é semelhante ao grandão, não é? Porque pelas transversais lá, eu tenho que este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a este. Inclusive são congruentes, certo? E eu sei calcular esta altura aqui. Por que não está falando que a altura total é 20? Se a altura do meu retângulo é 8, significa que a altura aqui é 12. Então eu posso fazer isto daqui, ó. Vamos considerar que este é o ângulo de duas voltas, tá? Eu vou fazer o lado, ó, oposto ao ângulo de duas voltas do menor x, está para o maior 50 terços, assim como a altura do menor 12 está para a altura do maior 20. Multiplicando em x, nós vamos ter 20x igual a 50 terços vezes 12. Então, nós vamos ter 20x igual, vou simplificar, divido por 3 fica 1, 12 dividido por 3 fica 4, certo? Então, eu tenho 50 vezes 4. Então, eu vou ter 50 vezes 4 sobre 20, divido por 10, divido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho aqui que o meu x vai ser 5 vezes 2, de 10 centímetros. Bonitinho, né? Fazer exercício de geometria, eu gosto muito. Casos ou critérios de semelhança. Primeiro caso. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Então, ó, eu tenho isso. Eu sei que este ângulo é congruente a este. Este é congruente a este. Consequentemente, o terceiro também será. Por quê? A soma tem que dar 180. Se tem as mesmas medidas, vai faltar a mesma medida para 180. Certo? Então, ó. Se A é congruente a D e B é congruente a E, então os dois triângulos serão semelhantes. Se dois lados de um triângulo, segundo caso, são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, ó, eu tenho aqui, tá? Tá passando aqui em cima. Então, ó, se eu tenho estes dois ângulos congruentes, o que está falando? Se dois lados são proporcionais, eu falo que, ó, AB acaba sendo proporcional a DE e AC proporcional a DF. E o ângulo compreendido entre eles são iguais, significa que eles são semelhantes. Então, este lado é proporcional a este ângulo vai ser congruente a este e este será congruente a este. Terceiro caso, se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes, quer dizer, eu só reduzi a figura, né? Então, ó, se A é proporcional a DE, AC a DF, BC a ED, então eles são proporcionais, são semelhantes, porque este ângulo vai ser congruente a este vai ser congruente a este
e este vai ser congruente a este. Bem, observações. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre seus lados homólogos é K, a razão entre seus perímetros também, a razão entre as alturas, a razão entre as medianas, entre as bissetrizes, entre os raios de círculos inscritos, a razão entre os raios de círculos circunscritos, que é por fora, quer dizer, a razão entre dois elementos lineares homólogos será K, tá? Então, vamos trabalhar, né? Ó, se AB, vamos lá, aqui, AB é paralelo a ED, então este é paralelo a este, certo? Tá falando que AB é ortogonal, ó, esse símbolo é de ortogonal, significa que forma ângulo de 90 graus. ABD, então AB com BD, este ângulo aqui é de 90 graus. ED é ortogonal a BD, então ó, ED ortogonal a BD, então este aqui é de 90 graus. DE mede 4 centímetros e CD mede 2 centímetros. Tá vendo como não pode confiar em desenho? Ó, 4 e 2. E BC, esse daqui mede 6. Calcule a medida AB. Eu quero esta medida aqui. Bem, será que eles são semelhantes? Esse daqui a gente vê pelo primeiro caso. Por quê? Ó, ângulos opostos ao mesmo vértice, eles são congruentes. Então, olha esse pequeno. Uma medida e 90 graus. Então, faltam isso daqui para 180. Uma medida, 90 graus. Então, vai faltar o mesmo tanto para 180. Então, o que eu sei? Que o meu triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo CDE. Se eles são semelhantes, eu já vi que é pelo primeiro caso, eu consigo fazer a proporção, né? Então, ó, o homólogo, quer dizer, o lado oposto a uma volta do menor. Vamos fazer daqui para cá, né, que fica mais fácil, para vocês verem pelos nomes dos triângulos. Então, ó, ângulo de uma volta, o lado oposto é x. É proporcional à medida do lado oposto a uma volta deste ângulo aqui, que é 4. Igual, deste ângulo, a medida do lado oposto ao ângulo de duas voltas, 6. Aqui, o oposto ao ângulo de duas voltas é 2. Então, nós vamos ter 2x igual a 4 vezes 6. X vai ser 4 vezes 6 dividido por 2. Simplificando aqui, eu tenho que x vai ser igual a 12 centímetros. Certo? Ó, 6. Na figura temos AB, ó, AB, certo? Que é igual a 8. Então, aqui é igual a 8. BC, que é igual a 15. AC, quer dizer tudo, que é igual a 17. AC. Vou escrever AC aqui para não pensar que é AE. EC está falando que é igual a 4, certo? Determine DE e CB, tá? Então, o meu AC, eu vou pôr aqui por dentro, ó, 17, cadê a borracha? Que vai ficar mais fácil. Ó, AC é 17, EC é 4. 17 menos 4 significa que esse pedacinho aqui é de 13, certo? Vamos lá. Determinar DE, ó, DX e CDY. Será que esses ângulos são proporcionais? Vamos ver? Ó, 90. Se eu falar que aqui mede uma volta, tá? Que a medida corresponde a uma volta. Para 180, esse daqui são 2. Tá? E os ângulos internos, não tem que medir 180? Se aqui
aqui mede 90, significa que de duas voltas com de uma volta, os dois somam 90. Eles são complementares, ângulos complementares, tá? Este ângulo aqui não está falando que é 90? Se aqui é uma volta, significa que aqui são duas voltas, que a soma destes dois valores tem que dar 90. Aí, olhando este triângulo, 90 duas voltas, significa que a medida desse é igual a de uma volta. Então, o que eu tenho? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE. Então, dá para a gente brincar com as proporcionalidades, né? Vamos começar com de uma volta. Oposto a uma volta, 8, está por oposto de uma volta, 4. Assim como oposto a duas voltas, 15, está para o oposto de duas voltas, x. Então, aqui eu tenho 8x é igual a 4 vezes 15. X vai ser igual a 4 vezes 15 dividido por 8. Se eu dividir por 4, fica 1 e fica 2. 15 dividido por 4, 7,5. Então, esse é o meu x. O nosso y, ele é o oposto a 90. Então, vou trabalhar com os que eu já tenho número. 8 quartos, que é o oposto a uma volta, sobre o oposto a uma volta, 4. Igual, oposto ao de 90, 17, sobre oposto ao de 90, y. Então, nós temos que 8y vai ser igual a 4 vezes 17. Então, eu tenho que y vai ser 4 vezes 17 dividido por 8. Simplificando, dividindo por 4, fica 1 e fica 2. Então, eu tenho que meu y vai ser 17 dividido por 2, 8,5. Estão achados. Calcule o valor de x sabendo que a figura é um paralelogramo. Aqui, é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, este ângulo é igual a este. Assim como aqui também mede 10, mede 24 e aqui também mede 24. E este ângulo vai ser igual a este aqui. Só que esse já me ajuda. Então, aqui, se aqui é 90, aqui também é. Então, para 180 faltam, eu chamo de 2 tracinhos. Agora, este triângulo, 90, uma voltinha. Não significa que esse aqui mede igual ao de duas voltinhas? Então, o que eu tenho aqui? Que o triângulo ABE vai ser semelhante ao triângulo ADF. Certo? Então, vamos lá. Se eu quero saber a medida x, aqui, o x é o oposto ao de uma voltinha. Então, x está para oposto a uma voltinha, que é 20. Assim como aqui é o 10, a medida que eu tenho, é oposto a 90. Então, 10 está para o lado oposto a 90, 24. Deu certo. Então, 24x é igual a 20 vezes 10. X vai ser 20 vezes 10 sobre 24. Que dá para eu dividir por 4. Aqui fica 6, dividido por 4, aqui fica 5. 50 sextos, que dividido por 2 vai ficar 25 terços. Vou deixar como 25 terços, tá? Para não ficar fazendo continha de decimal. Outro. Consideramos um triângulo ABC. Está aqui meu triângulo ABC. De lado, BC igual a 10. Então, BC igual a 10. Certo? Seja um segmento CD interno ao triângulo. Então, CD. Tal que D seja um ponto de AB. Está aqui. Sabendo que BD é igual a 4. E os ângulos BAC, então, BAC, este aqui, certo? E BCD, então, BCD e este aqui são congruentes, eles têm as mesmas medidas. Determine a medida AD.
Então, eu quero essa medida interna aqui, x. Tá? Bem, um dividido em dois triângulos. Será que esses dois triângulos são semelhantes? Ou um triângulo desse é semelhante ao grandão? Tá? Bem, este B, ele vai acabar sendo chamando ele de uma voltinha, certo? Tá? Então, este congruente a este, beleza. Chamei ele de uma voltinha, tá? Para 180, né, desse daqui, aqui não vai ter que medir 3 voltinhas, certo? Bem, o que mais? Se eu tenho, 2 voltinhas e uma voltinha, o C todo, o C inteiro, que aqui é só esse pedacinho, ele não vai ter que ser 3 voltinhas? Que, aqui dentro, uma voltinha, 2 voltinhas, 3 voltinhas, dá 180. Agora, o ABC, o triângulo grandão. Eu tenho uma voltinha e 2 voltinhas, quer dizer, esse C aqui vai ter que ser de 3 voltinhas, certo? Então, o que eu sei? Que o meu triângulo ABC, ele é semelhante ao meu triângulo BCD. Então, o meu grandão é semelhante a esse pequenininho aqui, tá? Então, vamos lá, né? Eu quero saber o X. O X, ele tem a ver com o grandão, com ABC. Ele é o oposto X mais 4, certo? Que é tudo isso aqui, Tudo isso aqui acaba sendo X mais 4, que é o lado AB, que é o lado oposto a 3 voltas. Então, eu tenho que X mais 4, o lado oposto a 3 voltas do grandão, tem que ser sobre a medida do lado oposto ao de 3 voltas do BCD, que é 10. Assim como do grandão, a outra medida que eu tenho é o 10, que é o oposto a uma volta. Então, 10. Então, deste daqui, eu vou ter que pegar o oposto a uma volta, que é 4. Às vezes isso acontece, a gente usa a mesma medida, tá? Só que em proporções diferentes. Então, aqui nós vamos ter 4, que multiplica x mais 4, é igual a 10 vezes 10. Então, eu vou ter 4x mais 16 é igual a 100. Então, eu vou ter 4x igual a 100 menos 16. Então, tenho 4x igual a 84. X vai ser 84 dividido por 4. Então, meu x, ele vai ser de 21 centímetros. Legal, né? Que é a minha medida AD, certo? Determine a medida do lado do quadrado da figura abaixo, tá? Então, aqui, eu quero saber essa medida que eu vou chamar de x, certo? Então, aqui também é x. Este triângulo vai ser semelhante a este, porque este ângulo é comum ao pequeno e ao grandão. Aqui é 90. 90. Então, o que falta para 180? Ou, por ser quadrados, esta é paralela a esta, então este ângulo vai ser congruente a este. Então, se aqui é x, esse pedaço vai ser 6 menos x. Se tudo é 4, esta alturazinha aqui vai ser 4 menos x. Então, eu posso trabalhar com este pequeno e este pequeno, ou com o grandão e um pequeno, né? Eu vou fazer um grandão e um pequeno. Então, eu vou trabalhar a semelhança do triângulo ABC, é semelhante ao triângulo, vou trabalhar com esse daqui, tá? BDF, certo? Então, o lado oposto a uma volta do grandão é 4. Sobre o lado oposto a uma volta do menor é x, igual
2 voltas do grandão é 6. 2 voltas deste outro é 6 menos x. Então, eu vou ter 6x, que eu multipliquei em cruz, é igual a 4 vezes 6 menos x. Então, eu tenho 6x é igual a 24 menos 4x. 6x mais 4x igual a 24. Eu tenho que 10x é igual a 24. X vai ser igual a 24 dividido por 10. A medida é de 2,4. E um último exercício. Ó, no retângulo ABCD, os lados AB e BC medem 20 e 12 centímetros, respectivamente. Então, eu vou pôr 20 aqui em cima, porque se é um retângulo, esta medida é a mesma que essa, tá? E aqui 12. Sabendo que M é o ponto médio do lado AB. Se é o ponto médio, significa que aqui é 10, certo? Calcular EF, esse aqui que eu estou chamando de X, que é a distância do ponto E ao lado AB. Sendo E a interseção da diagonal BD com o segmento CM. E agora, né? O que é isso aqui? Bem, ó, é assim, se é um retângulo, aqui 90 graus, certo? E os lados, quando a gente divide assim, aqui é a história do alterno interno, né? Então, ó, se aqui eu chamar de uma volta, aqui vão ser 2 voltas, só que são alternos internos. Então, este é congruente a este, e este acaba sendo congruente a este, certo? Agora, presta atenção. Eu sei que esta medida aqui é 10. E eu sei tratar desta altura aqui, que vai ser 12 menos o x. Então, eu vou poder trabalhar esse triângulo com esse. Por que eu tive essa ideia? Ângulos opostos não são congruentes? Então, aqui, eu falo que tem 3 voltinhas. Ó, 1, 2, 3 voltinhas iguais. Então, ó, tá? 3 voltinhas, 2 voltinhas. 3 voltinhas, 2 voltinhas. Então, este ângulo é igual a este, que é o que falta para 180. Então, eu afirmo que o triângulo, ó, CDE é semelhante ao triângulo BEM. E lembra que a gente falou das alturas, medianas, bissetrizes que dá para comparar? Então, o que a gente vai fazer? Ó, base de um sobre a base do outro vai ser igual à altura de um sobre a altura do outro. Então, eu vou ter 20x é igual a 10 que multiplica 12 menos x. Então, 20x igual a 120 menos 10x. Passo somando. 30x igual a 120. Então, o meu x vai ser 120 dividido por 30. Simplificando, dá 4. Então, minha medida EF é igual a 4 centímetros. Certo? Gente, a parte de geometria, os conceitos eu passei para vocês, mas exige prática, que é para vocês se habituando com as possibilidades. Então, eu escolhi alguns exercícios que acabavam lembrando isso do paralelogramo, que os ângulos opostos são congruentes, tentando pegar algumas coisas para facilitar o estudo de vocês sozinhos, né? Eu espero que tenha ajudado, tá? Bem, os livros em que eu me baseei são estes. Dúvidas? Entre em contato comigo por e-mail. Me escreva adriana.hamazaki
tadominado.com. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijos!